52 cidades ligadas na My News VIP FM 90,9. A partir de agora você ouve Viva Cultura, arte e diversão para você. Boa tarde a todas e todos que acompanham agora a 90,9, a My News VIP FM. A Camila Turim e hoje é a estreia do nosso programa Viva a Cultura. Viva! Viva Opa! a festa, a gente se ajeitando aqui para É. quem tá vendo aí pelo YouTube, quem tá assistindo, nós estamos estreando nesse momento, estamos aqui Na correria, todo mundo apresentando aqui o nosso querido Henrique Streuter. Oi, pessoal, estamos aí, muito feliz de estar aqui, começando esse novo projeto, essa nova aventura. Também Camila Turim. Oi, ao meu lado eu tenho Hugo Pozzolo. Clima de festa, né? Clima de festa e clima de estreia também. Além da estreia do programa, essa é a estreia da rádio My News VIP FM. Então, como vocês podem ver ou ouvir, as coisas não estão prontas. Mas é assim que a gente gosta, com essa adrenalina de estreia. O importante é não estar pronto. Mudando a frase de William Shakespeare, que diz, o importante é estar pronto, a gente não está pronto e por isso a gente sabe improvisar e sabe brincar e vamos adiante. Vambora. Tanto eu, quanto o Hugo, quanto o Henrique, a gente tem uma coisa em comum. Nós três somos atores, trabalhamos no teatro, vivemos de teatro, mas nós fizemos faculdade de jornalismo. É isso mesmo. Então agora, eu queria mandar um beijo especial para minha mãe, que me obrigou a fazer faculdade de jornalismo. Um beijo, mãe. Porque agora, minha mãe sempre insistiu que a gente tinha que ter uma profissão de verdade, por isso eu tinha que fazer jornalismo. E agora eu sou atriz e jornalista por hobby, e essa é a estreia do Viva Cultura. Sensacional. Também eu queria mandar um abraço enorme para Casper Libero, porque eu me formei lá e eu consegui me formar lá porque lá foi eu fiz o último ano, que eram 3 anos só letivos, por isso que eu consegui, que se fosse 4 não ia rolar, que eu já estava trabalhando. Você fez 3 anos ou 4, Hugo? Eu fiz 3 anos de Casper Libero também. E o meu Moleza. abraço aqui vai pra turma toda da Casper, que é a minha turma que tava junto, porque eu tinha bolsa de estudo e eu tava desistindo no último semestre. E sabe o que aconteceu? A turma se cotizou e pagou as minhas mensalidades para que eu pudesse me formar. Então isso sempre que eu conto me emociona. É maravilhoso ser hoje um palhaço de uma trajetória longa e estar aqui como jornalismo, não fazendo palhaçada, um pouquinho de palhaçada a gente vai fazer, que a gente vai se divertir nesse programa. Perfeitamente. É isso aí, então tá. Então, só pra mandar, pra não Manda ficar ver. de antipática da turma, um beijo pro pessoal da PUC São Paulo. Aí, PUC São Paulo, beijo. Mas vem cá, o que a gente tá fazendo aqui? O que é o Viva Cultura? Alguém pode me explicar? Camila, por favor. Então, a gente não definiu exatamente tudo que vai acontecer aqui. As bordas, elas estão abertas. verdade. Mas, como a gente é do teatro, a gente vai falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente tem paixão sobre, que é o teatro. Teatro, cinema, literatura, música, exposições, tudo que acontece na vida cultural de São Paulo. Isso mesmo, e também de formação de atores, tudo, né? Tudo que tiver ligado à arte, a gente tá aqui. E o legal é que se estende para a Baixada, porque a rádio My News VIP FM 90,9 transmite para toda a Baixada. Então, alô Santos, alô São Paulo, estamos aqui, toda a Baixada aí nos ouvindo. Então a gente vai poder falar também da programação desses lugares. Vai, peixe! E além dessa transmissão ao vivo na rádio, a gente também tem o nosso canal de YouTube. Mas voltando àquela informação do começo, como é estreia, a gente não vai transmitir excepcionalmente hoje na estreia ao vivo. A nossa transmissão vai acontecer às 19 horas no canal Viva Cultura do YouTube. Aproveita também, segue as nossas redes sociais, @Viva Cultura no Instagram. Beleza. Vamos falar um pouquinho assim, Hugo, fala um pouquinho de você, como é que você tá aí
É incrível poder estar aqui nesse momento. Essa semana eu estou comemorando aí 45 anos de profissão no teatro e vai ter uma celebração disso, que vai ser sábado. Já já a gente fala desse espetáculo que começa essa comemoração, que é o Idiota Convicto, que sou eu. E aí é muito legal poder estar aqui e falar, né? Eu sou ator, palhaço, diretor, faço cenografia e tal, e tem essa história dos Palopatões, que é o nosso grupo, né, onde o Henrique teve muito tempo, a Camila está há um tempo também, e tem o trabalho dela, autoral, do grupo dela, então é legal que a gente integra aí, o Henrique tem as produções que ele tem feito agora. Ou seja, todos nós jogamos em várias posições. E na verdade o que a gente tem mesmo é um interesse de aprender, de interagir e de falar sobre arte, né? Então acho que esse é o grande barato aqui de todos nós. Isso que nós três temos em comum. Conheço o Hugo, sei lá, acho que há 123 anos. Exatamente, da época do Paleolítico, a gente conhece. Na Revolução Bolchevique, a gente se formou na Casper Libero. Bom, 2 baby boomers e uma millennium aqui à tarde, na quinta-feira com vocês. Exatamente. E aí, eu trabalhei nos Palopatões, trabalho ainda, né? Tô aqui e tal. Trabalhei nos Palopatões por muitos anos e tenho uma identificação muito grande com o trabalho dessa galera, que é a minha galera, e aí a gente uniu isso, assim, ao invés de só fazer teatro, representar, tal, também de expandir, né? A nossa intenção é expandir, crescer e entreter todo mundo. E dar voz também, né? Dar voz para outras produções, para os nossos colegas, para que você que está nos ouvindo saiba do que está acontecendo em São Paulo, para que você tenha acesso à cultura, às informações, à programação diversificada, de qualidade, à programação gratuita, porque São Paulo tem de tudo e a gente tem que aproveitar. E para aproveitar, a gente tem que saber o que está acontecendo. E queria agradecer aqui ao João Elias, ao Paulo Borges, né, da VIP FM. Sensacionais. E a Mara Luque, da My News, que abraçaram a ideia desse projeto da gente poder realmente estar falando de um assunto que a gente gosta e dando visibilidade, porque é pouco o espaço que a cultura tem. Assim, em geral, no jornalismo, abre-se uma janelinha num programa jornalístico, entrevista algo de cultura e segue com informação. Aqui a gente tem a oportunidade de uma vez por semana tá falando sobre esse tema e passando aí para o público que está ouvindo, você que está aí no carro, que está em casa, que está no trabalho, poder ouvir um pouquinho sobre o que acontece de arte e cultura em São Paulo, na Baixada, mas no país inteiro, porque a gente acaba falando de muitas coisas. E hoje a gente tem uma boa estreia. A nossa estreia foi surpresa. Abençoada por um Deus, praticamente. Já fez Ele Deus, já é fez a Deus. voz de Deus. Antônio Fagundes deu uma entrevista exclusiva pra gente ontem. E é isso que vocês vão conferir agora. Vamos lá, Dá pra colocando soltar a no ar? entrevista do Fagundes? Bora. Estão batalhando aí, vai soltar. Vai deu soltar. um positivo ali na cabine, então acho que vai rolar. 3, 2, 1, vamos lá com a entrevista de Antônio Fagundes. Foi incrível o papo. Foi muito legal. Eu sou a Camila Turim, eu tô aqui com o Henrique Streuter e com o Hugo Pozzolo e a gente vai ter a honra de entrevistar na nossa estreia Antônio Fagundes. Alô, alô! Tá bom pra vocês? A gente está muito feliz de falar com o Fagundes, que é um ícone, uma pessoa das mais importantes da arte e da cultura brasileira. Desde muito tempo a gente tem ele no nosso coração, no coração do país. É um grande ator, conhecido pelas novelas, pelo cinema e para nós do teatro, pelo teatro principalmente. A gente que acompanha a carreira, eu desde Muro de Arrimo, tá, Fagundes? Pra dizer que tava faz lá no tempo. comecinho. E, enfim, a gente queria começar essa conversa sobre a experiência dos 7 minutos, está em cartaz em São Paulo. Então, o Henrique já tem uma pergunta de cara. Vamos lá, mestre! Que honra aí, falar queridão. com você, meu irmão. Fagundes, o seguinte, eu fui ver a estreia, essa, dos 7 minutos que você escreveu e dirigiu, e me veio na memória a que você fez como ator, que é a Bibi Ferreira que dirigiu, não foi? Foi, exatamente. E eu nunca vou esquecer que quando eu saí do teatro e me perguntaram, quando você estava de ator, eu falei, é uma peça bem legal,
Mas do que trata? Eu falo, de um monte de coisas que incomodam o ator, de uma falta de experiência teatral do público para com o ator e que atrapalha ele e gera nessa discussão. Aí eu fui ver agora, quando você dirigiu, e eu achei que você teve uma premonição, cara, que eu não saquei. Porque, porque aí eu falei... Eu estava adiantado, né? Você estava adiantado, cara. Porque rolou o negócio de você ganhar, das pessoas não se dispersarem, né? E aí eu entendi os 7 minutos. Demorou 24 25 anos. Pra eu entender o que você escreveu, cara. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Se isso foi mesmo foi uma questão da época. Veja só, a gente encara hoje como premonição, mas não é. Era um sentimento da época, né? Eu tive esse sentimento há 25 anos. Há 25 anos eu comecei a perceber a desatenção das pessoas e a gente não tinha ainda nem à mão esses veículos que a gente tem hoje. O celular eu acho, estava engatinhando, né? Então a gente não tinha ainda essas redes sociais como a gente tem hoje. A gente não tinha esse vício do aparelhinho como a gente tem hoje. E mesmo assim já era complicado, mesmo assim o celular já tocava na plateia, e mesmo assim eu percebi que o público tinha uma atenção retida por muito pouco tempo. Daí o título da peça, 7 minutos, que era o tempo máximo que eu imaginava que uma plateia podia ficar atenta com alguma coisa. Infelizmente, 25 anos depois, eu teria que mudar esse título para 7 segundos, né? Mas eu temo que essa premonição para daqui a 25 anos seja por milionésimos de segundo, né? Porque isso quer dizer que nós vamos estar simplesmente babando, né? Porque nós vamos estar sem foco em absolutamente nada e sendo geridos aí por esses loucos que querem chupar nossa alma, né? Sensacional. Isso era uma coisa que eu estava pensando. Você pegou essa dramaturgia de novo no colo, né? E 25 anos depois, quando você pegou o texto para dirigir, para remontar, você sentiu a necessidade de fazer alguma alteração na dramaturgia ou ela veio inteira, como ela estava 25 anos atrás? Não, eu fiquei muito feliz e eu confesso que eu fiquei surpreso também, porque os textos, geralmente, eles dão uma envelhecida, né? Você tá falando, principalmente se você está falando de coisas pontuais, como aparentemente era o caso dos 7 minutos, eu estava falando daquele meu momento ali, daquela minha percepção, 25 anos atrás, mas de perceber que, infelizmente, a realidade não mudou, ao contrário, ela só reforçou aquilo que eu estava sentindo há 25 anos. Então, eu não mexi em absolutamente nada do texto. O texto é o texto de 25 anos atrás, né? É exatamente o mesmo. E falando em tecnologia, né? Hoje, atores, atrizes, o cinema está vivendo uma experiência com inteligência artificial. Como é que você vê essa situação, especialmente você que lutou e batalhou muito pela questão dos direitos de transmissão da nossa imagem, de nós, artistas? Como é que isso acontece hoje em dia e como é que você vê essa perspectiva? Esse é um problema que realmente nós já enfrentávamos, né? Porque os nossos direitos, particularmente aqui no Brasil, quase nunca foram respeitados. A gente não tem leis que nos protejam com relação a direito de intérprete. Eu brinquei outro dia que se a gente tiver uma visão distópica do futuro, nós vamos ter um teatro feito por robôs e uma plateia constituída de robôs, né? Então, vai ser engraçado, porque daqui a algum tempo eu já estou começando a fazer isso agora. Eu vou botar nos meus espetáculos 100% humano, né? Legal.
Então, realmente, o teatro vai ser ainda o nosso último bastião de defesa dos nossos direitos, porque lá nós é que vamos controlar, nós vamos controlar aquela bilheteria, quanto entrou, quanto a gente vai distribuir, a gente faz essa distribuição entre nós e está na nossa mão. E além de ser essa arte 100% humana, ela vai ser a arte 100% justa, porque as pessoas vão receber justamente o que merecem pelo seu trabalho. Os outros veículos todos, realmente, nós estamos sujeitos aí a uma série de ataques e de desrespeitos, né? A nossa voz está sendo imitada, a nossa imagem está sendo imitada. Eu sei que vão fazer um filme agora com um ator que morreu, né? Nossa, eu não Então, sabia quer dessa. dizer, nem morto mais o cara tem direito à sua imagem, né? Então, a gente teria que estar lutando por isso, e eu tentei fazer isso aqui em casa, inclusive, durante 5 anos. Eu tentei reunir aqui em casa um grupo de atores, eu consegui, durante 5 anos, reunir atores aqui em casa. Nós até demos um nome a isso, chamava MOVA, né? Uhum. Que era um movimento dos artistas, para a gente tentar se preparar e se posicionar. Isso foi feito há mais de 10 anos atrás, os streams não tinham nem aparecido ainda no Brasil. Eu já estava tentando discutir isso, infelizmente não consegui. As nossas deformações são muito grandes para a gente chegar rapidamente a um acordo sobre isso. Mas ainda é tempo. Eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E Fagundes, me fala uma coisa, a gente aqui tem muita vontade de atingir os jovens e eu tô com o Hugo aqui, a Camila tem uma formação, mas aliás, nós três somos jornalistas formados, né? Eu nunca exerci, você fez Eu qualquer pouquíssimo. Eu Você- pouquíssimo também. E aí, eu vi você dando uma entrevista que você não teve formação de ator, né? De escola de ator. Eu É. não tive, o Hugo também Também não não. teve. Eu tive Você formação, teve. mas hoje o Hugo é coordenador da Então. SP Escola Superior de Teatro. Eu queria que você falasse um pouco disso, se isso te fez falta. No meu caso, me fez. Eu acho que eu sinto falta de ter tido mestres, assim. E eu queria saber se você, quando jovem, você começou com 15, 14 anos, né? Se você teve mestres que te orientaram, grandes atores, grandes colegas, porque É, vocês eu, são os meus mestres, né? Eu acho que no nosso caso, a gente não tem uma coisa técnica muito grande, a gente não vai derrubar nenhuma ponte, né? Se a gente não souber fazer aquele cálculo. O engenheiro tem que saber, né, aquela matemática, o médico tem que saber como é que é, onde ficam os órgãos, né? A gente não. A gente mexe com emoção, a gente mexe com paixão, a gente mexe com conhecimento, sim, mas um outro tipo de conhecimento numa outra área. Então, eu acho que a formação acadêmica para o ator, ela pode ser muito interessante pessoalmente, mas se ele não tiver talento, se ele não tiver experiência, e se ele não experimentar esse talento, a gente está vendo isso agora refletido na televisão, né? A televisão industrial, por alguma razão administrativa, resolveu que não estava resultando financeiramente para eles manter aquele núcleo de atores e diretores e profissionais com um contrato fixo, mandou todo mundo embora. Né? E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos contratar quem a gente quiser, os melhores, tal. Só que é o seguinte: o time é igual a seleção, né? Nós estamos vendo isso agora. Não adianta você pegar os melhores e juntar lá e É. jogar os 11 em campo. Eles têm que jogar juntos durante um tempo, né? Então, essa experiência, infelizmente, a escola não dá. A escola vai te dar aquilo por 2 ou 3 anos, 5 anos, vai. 5 anos que você está testando ali com aqueles mestres que você está se referindo agora, mas isso não se compara com 20 anos de espetáculos com outros mestres que já estão no mercado e que já estão se comunicando com o público e que não estão só discutindo a sua arte de uma forma, digamos, acadêmica e teórica. Não, é na prática. Né? Então, eu acho que não adianta nada você fazer
um baita de um curso, se você faz espetáculos de sexta a domingo, numa temporada de um mês, ou seja, a temporada de um espetáculo dura 12 espetáculos, é menos do que o Shakespeare fazia em 1500, né? E você achar que você vai conseguir experiência com isso e que o fato de você ter estudado numa academia vai ser suficiente. Não é. O teatro e o trabalho do ator, do diretor, do produtor, do câmera, do técnico, do contra-regra, ele se faz na experiência e na repetição, né? No aprendizado na prática. Você fazendo aquilo e captando ali imediatamente, que é o que o teatro te dá, é imediatamente o resultado junto ao público. Então, eu sou a favor, sim, de uma formação acadêmica, mas eu não sinto falta da minha, não. Sua. Mesmo porque você construiu na experiência com a história do teatro brasileiro, né? E hoje você é um grande mestre do teatro. E eu queria te perguntar como que é você como diretor, como que você faz essa passagem? Quais foram os outros diretores que te inspiraram? Como que você lida com essa passagem de função, de estar em cena e depois de conduzir os outros atores? Pois é, Camila, você sabe, a gente tem o hábito, quando a gente vai analisar as profissões todas, particularmente da nossa área, então a gente separa sempre as coisas. Então, é o teatro experimental, é o teatro de vanguarda, é o teatro de rua, é o teatro de grupo, é o teatro coletivo, é o teatrão, é o teatrinho. Então, a gente divide as coisas de tal forma que a gente esquece que não funciona assim. Não é assim. Eu tive, por exemplo, uma relação com o teatro que, quando me colocam na minha geração, atores da minha geração, eles levam em conta a minha idade e o tempo em que eu vivi. Mas eu tive uma experiência que foi completamente fora da minha geração. Porque quando eu tinha 16 para 17 anos, que foi quando eu me profissionalizei, os meus colegas, as pessoas com quem eu estava fazendo teatro no palco, eram de uma geração superior à minha, que era o Guarnieri, que era o Boal, que era o Lima Duarte, que era o Paulo José, que era o Juca de Oliveira, que era a Diniz Fati, que era a Yara Amaral, a Célia Helena, que são pessoas que hoje em dia são ícones do teatro brasileiro, mas que já eram na época, e eu com 16, 17 anos ali aprendendo na prática com essas pessoas. Então, se me colocarem dentro da minha geração, está errado, porque eu não sou dessa geração. Eu sou dessa geração que teve esses mestres ali na prática trabalhando comigo. E se quiserem compartimentalizar, acertei a palavra, de outras formas, também vão estar errados, porque a gente tem experiências múltiplas com a nossa vida, principalmente no teatro, né? Que é onde você aprofunda o seu trabalho. Nenhum veículo permite que você faça 270 vezes o mesmo texto, né? Nós estamos agora, esse é o número exato de Dois de Nós, que a gente está com ele em cartaz. São 270 espetáculos que nós fizemos até hoje, e contando, né? Nós vamos continuar agora no Rio de Janeiro contando. Então, nenhum outro veículo permite isso. A televisão não permite isso, o cinema não permite isso. Você pode ensaiar, mas não adianta. 270 vezes, não. Você não vai conseguir. Só no teatro. E mais, com o público na sua frente. Essa relação é importantíssima. A gente falando de formação, tem uma coisa muito conhecida de você, que é o fato de você ser um leitor contumaz. Acertei a palavra também. Eu acho que só queria saber o que você está lendo e o que você recomenda nesse momento. Você sabia, eu escrevi um livro, inclusive, porque as pessoas me perguntavam o que é que você recomenda, e eu não saberia recomendar. Eu escrevi um livro que chama Tem um livro aqui que você vai gostar, onde eu falo de
150 dos livros que eu li, porque eu não consigo dizer 2 ou 3, né, mas, o que eu estou lendo eu posso eu posso dizer sim, porque é o que está na hora, né. Eu estou lendo agora uma autora espanhola maravilhosa, chama Rosa Monteiro, Ah, maravilhosa. eu estou lendo A Carne dela, que é realmente eu estou lendo devagarzinho, porque realmente ela é muito boa, tem um humor extraordinário, uma forma muito gostosa de escrever, e eu já comprei o resto da obra dela toda aqui, vou ler tudo dela. Esse é o que eu estou lendo agora, né. Sensacional. Minha experiência pessoal com o Fagundes de leitura é que a gente espera muito, né, na TV. E o Fagundes ficava no camarim dele, aí chamava ele para gravar, ele falava, bicho, li 2 livros agora, assim, seria muito, né? E é uma coisa que para mim é completamente impossível, o trabalho que você faz ali, que você se desloca tranquilamente, né? Você fica ali, você lê o livro e tal. Eu fico encanado, não, o texto que eu tenho que decorar, não sei o quê. Aí eu chegava lá pra fazer com o Fagundão, pô, sabia tudo e tal. Falou, o que que é? Pá, pegava ali, pá, pum, pum, e já destruía na primeira. Eu falava, Isso pô, é e o lenda cara... ou é Não, é verdade verdade. mesmo? E eu falava, e o cara ainda tava lendo no camarim, meu? É o Tava lendo lá. relaxamento, só pode ser. Conta Relaxa só e um entra pouquinho disso pleno. pra gente. Você Só um sabe, eu, pouquinho. eu, eu tive que aprender isso, porque se não fosse assim, eu não conseguiria fazer televisão, eu ia matar alguém, porque demora muito. Demora, eu tinha que ter um ponto de relaxamento. Então, o ponto de relaxamento é eu pegar o meu livrinho. Então, eu sei que eu vou fazer uma novela, eu sei que em 3 meses eu vou ler 30 livros. Então, eu já separo os meus 30 livros, vou ler nessa ordem aqui, eu vou para lá e eu, pode demorar. Às vezes até me chamam para gravar, eu falo assim: deixa eu terminar o capítulo aqui, estou terminando o capítulo, eu já vou. Mas realmente foi uma beleza eu ter descoberto essa forma de decorar a televisão na hora, né. Então, eu não levar texto para casa, que é o que, todos os atores fazem, para É. estudar, para decorar, eu ter essa capacidade de decorar na hora ali, realmente transformou a minha vida e fez com que eu conseguisse fazer televisão, sem matar ninguém. Fagundes, você é um cara que teve uma participação na história do país, para além da cultura, pensando as transformações, participou do Direta Já, teve preocupado com a democratização do país e queria saber como é que você vê a perspectiva do país hoje. A gente está vivendo um mundo muito conturbado, né? E como é que você enxerga o panorama daqui para diante? Tá difícil, né, Hugo? Tá muito difícil. Eu acho que tá difícil para todo mundo analisar e faz muito, muito, muito tempo que a gente não vota em quem a gente quer, né? A gente vota contra alguém. E isso daí eu acho que acaba trazendo problemas graves para nós, no presente, né? Não digo nem no futuro, né? Porque é claro que qualquer pessoa que é eleita tem 70% da população contra, qualquer um, né? Na verdade, ele é eleito por 30%, né? Então é um problema grave isso, você não conseguir. Esse é um dos problemas, né? E o outro problema é os caminhos que a política eh, chegou, né? Os caminhos que a política traçou para si mesma. Você vê todas as pessoas mais preocupadas em se reeleger do que com os problemas que o país enfrenta. É impossível você ouvir um político falar, por exemplo, sobre saneamento básico. Você não ouve ninguém falar sobre saneamento básico. E nós temos pelo menos 40, 50% da população brasileira que não tem acesso ao saneamento básico. Então, quando você vê todas as campanhas políticas de todos os partidos, de todas as épocas, de 1500 para cá, esquecendo os problemas que o Brasil enfrenta e discutindo quem é que falou mal de quem é que fez não sei o quê, que verba que eu vou pegar, isso daqui é uma coisa que realmente deixa a gente
bastante preocupado com o futuro do país, né. Mas eu ainda acredito que com um trabalho de formiguinha, e nesse ponto o teatro faz parte desse movimento, a gente consegue, tocar nisso, né. Eu sempre falei que eu nunca vi nenhuma peça de teatro fazer uma revolução. Não, ninguém saiu de uma peça de teatro e fez uma revolução, mas a peça de teatro modifica pessoas, né. E quem faz as revoluções são as pessoas. Então, pode ser que indiretamente, se a gente conseguir mudar a cabeça de algumas pessoas, sei lá, 700 por dia, cada peça, mas se forem 100 peças, já são 70.000 pessoas, a coisa vai indo. Eu acho que trabalho de formiguinha, se a gente não parar, e a gente não para, talvez a gente ainda tenha um futuro mais promissor. Fagundes, e fala um pouquinho aí da tua. Vocês vão reestrear, vão voltar pro Rio de novo? Não, nós 23 de nunca julho. fizemos no Rio. O Ah, o não? o Rio tem um problema grave, porque você não consegue alugar teatro aqui, porque não seja por mais de um mês, né, você É, sempre consegue alugar. Aliás, São Paulo está começando a tá ficar sim. assim também. Infelizmente, Você é. quer alugar o teatro para fazer uma longa temporada, é um sacrifício, porque os teatros também, para se defender, eles começaram a alugar só por um mês, né. Uhum. Eu digo também para se defender, porque a maioria das peças são patrocinadas, mas o patrocínio não contempla a sustentação do espetáculo. Então, Continuidade, né? o cara recebe o patrocínio, gasta tudo aquilo na produção do espetáculo, mas a manutenção daquele espetáculo ele não consegue fazer mesmo com casa lotada. Sim. Então, por causa disso, ele fica só um mês em cartaz. Naturalmente, os teatros, quando começaram a perceber que a companhia só ficava um mês em cartaz, eles começaram a se apavorar. E daí, como é que eu faço nos outros 11 meses, né? Então, eles começaram a alugar só por um mês. Então, hoje em dia, se você quiser fazer uma longa temporada, é um sacrifício É. monstruoso. Eu consegui, em São Paulo, fazer um ano em cartaz com o Dois de Nós, 8 meses numa primeira temporada, 4 meses numa segunda, porque o Tuca tem essa tradição de permitir que as companhias fiquem mais tempo, mas é um dos raríssimos teatros em São Paulo que fazem isso, né. No Rio de Janeiro eu queria fazer a mesma coisa, eu queria não é Aham. uma praça para você vir de passagem, é uma praça que tem um público muito grande. Eu não queria ficar uma semana, um mês em cartaz. Então, eu fiquei um ano e meio negociando com teatros aqui no Rio de Janeiro, até conseguir que o Axia Casagrande nos desse 3 meses, né. Mas Nossa. isso para o nosso É espetáculo é um luxo. pouco, porque o nosso espetáculo tem 200.000 espectadores, nós já estamos há 2 anos em cartaz, nós fizemos 60.000 espectadores em Portugal, nós temos aí uma resposta do público emocionada, um público que morre de rir com o espetáculo, aplaude em cena aberta. Então, a gente tem uma experiência com esse espetáculo que 3 meses é pouco, né? Mas pelo menos são 3 Ah, meses. sensacional. 23 de julho, 23 estreia. de julho. E Estreamos quinta-feira, de quinta a Boa, domingo, boa, em boa. que teatro no Rio de Janeiro? no Axia Casagrande, é Axia lá no Casagrande. Leblon. E o 7 Minutos está em cartaz no Teatro Cultura Artística até o dia 1 de agosto. Isso. De Isso. sexta às 20 horas, sábado às 20, domingo às 18 horas. Queria que você comentasse um pouquinho o elenco. Você tem nomes muito legais no elenco, como o Norival Riso, o Walter Breda, o Fábio Espósito. Aí tem os atores mais jovens, a Ana Andreato, o Conrado Sardinha e a Natália Belk? Como você fala Ana, sobre o nome? Natália Boicas. Eu acho que é Boicas. Boicas. Que é, Acho que é inclusive, Boicas. que a Natália, inclusive, é produtora e ela também tem um canal de divulgação, né? O O Infoteatro, Infoteatro, que é que é, muito importante que é para muito todos nós. importante, porque é uma das coisas que a gente tem. Uma outra crise que a gente ainda enfrenta é que a gente não tem mais os guias culturais, né? Então o público fica um pouco perdido, enfim. Mas, enfim, fiz uma pergunta e derivei para outra, mas queria que você falasse desse pessoal que está aí É, eu na. tive eu tive o prazer de, trabalhar de novo com 2 desses atores maravilhosos, que é o Fábio Espósito, o Chepa, que é um querido companheiro. Nós ficamos juntos 5 anos fazendo um espetáculo, que era o Baixa Terapia. Nós tivemos aí 450.000 pessoas assistindo esse espetáculo.
Esse, por exemplo, nós fizemos 600 vezes, Maravilha, né? hein? Então, nenhum veículo consegue reproduzir isso. E o outro com quem eu trabalhei durante a Companhia Estável de Repertório, que ocupou durante 10 anos o Teatro Cultura Artística, o antigo Teatro Cultura Artística, que foi o Walter Breda, que fez parte da companhia durante muitos anos e foi um prazer revê-lo. Os outros eu não conhecia, conhecia assim como atores, tal, já tinha visto, mas não tinha tido o prazer de trabalhar com eles e foi maravilhoso. O Norival, a Ana, a Natália, o Conrado, foi muito gostoso. E a Patrícia Gaspar, que foi a nossa assistente de direção também, o Maravilhosa. Fábio Namatame, que fez os cenários do figurino, Domingos Quintiliano, que fez a luz, uma turma extraordinária, o Jonathan, que fez a música, enfim, tinha uma equipe muito boa atrás, então foi muito divertido fazer esse espetáculo. É isso, doutor? Maravilha. Então, e o espetáculo continua no Teatro Cultura Artística. Para comprar os ingressos é no site do Cultura Artística ou na bilheteria do teatro. Queria que você deixasse um convite para quem está nos ouvindo pelo rádio, para quem está nos assistindo pelo YouTube. Você ouviu Muitos convites, né? Muitos convites. jornalismo independente. Então, a gente vai estar a partir de 23 de julho aqui no Axia Casa Grande, no Leblon, no Rio de Janeiro, com Dois de Nós, essa comédia divertidíssima do Gustavo Pinheiro, com Cristiane Torlone, Alexandra Martins, Thiago Fragoso e eu no elenco, mais de 200 mil espectadores, e o 7 Minutos em cartaz no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, com esse elenco que nós já falamos, maravilhoso, uma comédia também bem divertida para o público assistir. Muito obrigado, mestre. Obrigado vocês. E eu prazer falar quero com você. acompanhar esse podcast, vai ser maravilhoso. Bora! Obrigado. Muito obrigada pelo Valeu. seu tempo, por falar com a gente. É uma honra ter você na nossa estreia. Prazer imenso. uma Obrigado, honra. queridos. Beijão. Muita merda. Valeu! Merda. Merda. Beijo. Beijo! Aê, Fagundão, arrasou, Demais hein? essa entrevista. Pô, foi sensacional. E realmente o Fagundes, ele anteviu um problema que hoje em dia é muito mais grave, que é esse problema da atenção, né? Não Essa sei, eu tava semana- olhando aqui o celular, não prestei atenção no que você falou. Exatamente, 7 minutos agora é uma eternidade. Como ele Ninguém disse, para 7 minutos pra nada. É muito né? maluco. As pessoas, elas estão rolando feeds, tem novos termos sendo criados, como economia da atenção, que é um termo que fala do desgaste cognitivo e desse consumo compulsivo que a internet Que gera loucura, nas né? pessoas, de ficar rolando feed. Isso também gera uma outra coisa, que é o apodrecimento cerebral, chama brain roots. Não sabia disso. Brain Roots. Nossa. Você estava falando, É. você estava fazendo novela vertical agora, que também é uma novela mais rápida, né? Pensando nisso, né? É uma novela que acho que de origem chinesa, que os chineses sacaram isso, que o poder de atenção, de concentração das pessoas diminuiu muito. Então eles fizeram um tipo de novela que é vertical, porque ela é feita para celular, entra em qualquer mídia, né? E cada capítulo tem 3 minutos. E são episódios. E cada novela tem 60, 70 capítulos. Dá 1h30 de novela, né? E aí eu tava falando com um cara que tem ligação direta com os chineses e eles fazem pesquisas, né? E aí eles disseram que aqui no Brasil 30% das pessoas que veem essas novelas de verticais, elas veem o capítulo em velocidade 2. É muito louco, né? É muito doido. Quer É assistir, mas quer que seja rápido. Não, pô, e a gente já faz numa madeira ali. Exatamente, são 3 minutos, não são 7, gente, Não. 3 minutos. E aí, velocidade 2 para 3 minutos. É uma coisa muito absurda, né? É o que a gente E eu assisti essa entrevista que teve essa semana no Roda Viva, e aí tem esse filósofo americano que eles criaram um movimento de um ativismo pela atenção, que chama Friends of Attention. E ele fala que a gente tem que combater esse desgaste da atenção, construindo santuários de atenção. O que são esses santuários de atenção? Teatro. Teatro é um deles. Olha. Teatro, museus,
dança e literatura. E aí fazendo uma ligação, né, com o que o Fagundes falou, porque a pessoa que não para pra ver uma novela de 3 minutos, enfim, pra você não ter apodrecimento cerebral, é muito interessante literatura, só papel, uma coisa bem antiga. E o Fagundes citou uma autora que eu sou apaixonada, que é a Rosa Monteiro, uma autora espanhola. Eu já li vários livros dela, tô com 2 aqui. Esse aqui é incrível, eu recomendo demais, O Perigo de Estar Lúcida, que ela fala sobre a questão dos artistas e do paralelo dos artistas com a loucura, da relação da criatividade com a loucura. A Rosa Monteiro sempre faz livros que são um pouco ensaísticos, um pouco autobiográficos, um pouco documentais e um pouco ficção. É uma autora, assim, interessantíssima. O meu livro preferido dela eu não tenho mais, porque eu fui dando esse livro para todo mundo, que é A Terrível Ideia de Nunca Mais Te Ver. Bonito o título, né? É lindo, E é ela lindo. fala sobre o Belo luto, porque ela é uma mulher que não teve filhos e a grande parceria da vida dela foi o marido, e esse marido morre. E aí e é por isso o título do livro, né? A Terrível Ideia de Nunca Mais Te Ver. E aí, enfim, ela faz um paralelo com a Marie Curie, que foi uma física muito importante. Mas para falar sobre o luto, ligando tudo, porque parece que tá tudo muito conectado, a gente vai chamar uma atriz que estreia hoje. Opa, sensacional. Que é a Letícia Canavalha. A Letícia já tá aí? Tá na área? Tá Vai na área? entrar a Oi, Letícia já, a queridíssima Letícia, falando sobre o espetáculo que ela estreia hoje. Olha aí. Oiê, tudo bom, E aí? Letícia? Tô aqui, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. Ai, a gente está Maneiro. muito feliz de ter você aqui. Eu queria começar perguntando sobre o livro que dá origem ao espetáculo. O livro se chama Histórias Lindas de Morrer. Também é o nome do espetáculo que a gente estreia jazinho, então eu tô aqui, ó. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar muito trabalho. E o livro é escrito pela Ana Cláudia Quintana Arantes, é uma médica paliativista, geriatra, né, especializada em cuidados paliativos, e ela ficou muito conhecida por trabalhar esse tema, o tema da morte, da finitude. E esse livro especificamente é um livro que ela conta algumas histórias que ela vivenciou com os pacientes ali em cuidados paliativos. Então são histórias muito profundas, muito tocantes. E o que a gente achou mais interessante quando a gente teve a ideia de construir esse espetáculo é que ela parte da ideia do luto, da finitude, da morte, mas para celebrar a vida, para comemorar a vida. Então, estou ouvindo aqui, né, vocês falando sobre que o Fagundes falou e o que vocês estão falando sobre a finitude, sobre o quanto as pessoas estão com dificuldade, né, de manter a atenção em alguma coisa. Tá tudo passando muito rápido, né? E o que a gente está fazendo do nosso tempo? A gente está conseguindo valorizar a nossa vida, porque a Ana Cláudia tem uma fala que eu adoro, que ela fala que o oposto da morte não é a vida, é o nascimento. A vida é o que acontece entre uma coisa e outra. Bonito E isso. o que a gente está fazendo? É lindo. Ela tem... A Ana Cláudia é assim, eu perdidamente apaixonada. Mas ela tem umas frases, e no espetáculo a adaptação da Cláudia Barral e do Marcos Barbosa, uma adaptação belíssima, eles foram muito felizes nessa adaptação, porque a gente conseguiu trazer ali o significado mais profundo do livro para o palco, que a gente vai estar estreando hoje às 20 horas no Teatro Vivo. Sensacional. Que maravilha. E esse é um espetáculo solo, você está em cena, só você e o público, é isso? Então, sim e não. É um solo acompanhada. É um Muito solo bem acompanhada. Exatamente, é um solo muito bem acompanhado pela Tita Couto. Ela está comigo, eu praticamente eu interpreto a Ana Cláudia e apresento praticamente sozinha. A situação é a Ana Cláudia numa situação de palestra, ela também é palestrante, ela viaja o Brasil inteiro dando palestra, e eu tô nessa palestra. E tem a Tita, que é essa amiga, assistente, que está ali dando aquele suporte, que ela vai entrar comigo nessa viagem de memórias desses pacientes, esse jogo de memórias, de onde ela vai tirar ali
essas lembranças mais profundas dessas histórias bonitas que ela viveu no trabalho dela na medicina. E sem dar spoiler, Letícia, da peça, conta pra gente o que as pessoas mais, do que as pessoas mais pensam, lembram, do que as pessoas se arrependem, o que as pessoas desejam ter feito quando elas estão nesse lugar de proximidade e de concretude da morte, né? Porque todo que a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente nega essa informação pra gente o tempo todo, né? Totalmente. A gente percebe primeiro que não tem absolutamente ninguém que assistiu os ensaios, né? Porque a gente estreia hoje os ensaios até agora e que não se conecte muito profundamente com alguma história já vivida. Todo mundo já viveu luto, todo mundo já pensou e refletiu sobre a morte, não tem como escapar. Mas o grande barato dessa peça é que as pessoas, e é o nosso objetivo, o meu e do Fernando, do Fernando Nietzsche, que é o diretor da peça, idealizador do espetáculo junto comigo, a nossa ideia, quando pensou em botar esse espetáculo em cena, é que as pessoas saiam de lá com vontade de viver. E isso está acontecendo. E aí a gente está muito feliz, porque o que a gente escuta muito é isso. Poxa, não deu tempo de eu dizer eu te amo, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa para que eu fosse de fato feliz. Então a gente fica esperando ter sucesso, ser bem sucedido, encontrar o nosso grande par romântico, e no entanto nessa espera a vida segue o seu curso, ela não para. Então a hora de ser feliz é no agora, é no hoje, é fazer essa busca, né, permanente. E uma coisa muito interessante que eu acho também do livro, e um relato também da Ana Cláudia, que ela fala, até hoje, de todos os pacientes que eu cuidei, eu já ouvi as pessoas falando, eu deveria ter aproveitado melhor meu tempo, viajado mais, ficado mais com a minha família. Ela não ouviu absolutamente ninguém até hoje dizer, poxa, eu deveria ter mais um carro, eu deveria ter mais, sabe? Eu deveria ter comprado um celular novo. Ninguém. Então, na hora que a morte chega, que esse muro da morte aparece pra gente, o que fica é o que de fato a gente viveu de bom, as pessoas que a gente conheceu, as conexões profundas que a gente conseguiu fazer ao longo da nossa vida. Lembrei aqui da letra dos Titãs, do Sérgio Brito dos Titãs, do Epitáfio, que fala, deveria ter amado mais, deveria ter chorado mais, deveria ter visto o sol se pôr. E aí por aí vai, um poema lindo. É um poema lindo. Que tem muito a ver com isso. Letícia, e você idealizou esse espetáculo a partir... O que te chamou para esse tema? Assim, teve alguma questão pessoal sua e do Nando que chamou a atenção? A gente precisa falar sobre o luto. Como que isso chegou a vocês de uma maneira que isso tenha se tornado necessário, assim, de ser levado para a cena e compartilhado? Algumas coisas, né? Primeiro, Nando é meu companheiro, meu parceiro de vida e de trabalho, e a gente tinha muita vontade de trabalhar junto, de fazer alguma coisa junto. A gente tinha esse desejo e ficava buscando, e a gente assiste muita peça de teatro, a gente vê muita coisa, e a gente começou a ler também, percebendo a dificuldade que a gente está vivendo hoje no contemporâneo, a dificuldade de construir narrativas, as histórias, contar histórias, como isso está ficando distante da gente. Até por isso que vocês estavam dizendo, dessa coisa do rolar para cima. Ninguém consegue mais prender a atenção, e a construção da narrativa, ela é fundamental, ela é muito importante. A gente chegou até aqui justamente por essa capacidade que a gente tem de construir narrativa. Então a gente queria contar histórias. Além disso, tanto o Nando quanto eu, especialmente o Nando, ele perdeu o pai dele na época da pandemia, não para a pandemia, porque o pai dele teve Alzheimer, mas o que salvou ele e a família dele foi o cuidado paliativo. Então isso transformou muito ali a vida dele e da família dele. Eu também vivenciei isso com a minha avó,
não o cuidado paliativo, mas o tratamento mais humanizado e o pensamento mais humanizado sobre a finitude. Então, quando a gente entrou em contato com esse tema, a gente falou, poxa, é isso. A gente quer falar sobre isso. Primeiro, porque Histórias Lindas de Morrer é uma contação de histórias, mas também porque é um tema muito caro dentro da nossa história pessoal. E eu posso falar por mim, já ouvi ali muitos relatos do pessoal da ficha técnica, mas eu posso falar por mim, que essa peça já me transformou profundamente e para sempre. Eu acessei ali uns espaços na construção desse espetáculo que eu sei que mudou para sempre o meu olhar para a vida. É o que o Fagundes falou, né? Ninguém sai do teatro fazendo revolução, mas a revolução é feita por pessoas. E quando você vai ao teatro, o teatro revoluciona as pessoas que fazem teatro e as pessoas que vão ao teatro, o público. Então eu espero que você tenha muito sucesso. Poxa, e que vai ter. muita gente vá assistir Histórias Lindas de Morrer. Irão. Que estreia hoje no Teatro Vivo. Maneiríssimo. Para comprar ingresso é pelo Simpla, Letícia. É, pelo Simpla. A gente vai ficar em cartaz às quartas e quintas, às 20 horas, no Teatro Vivo. E é só entrar no Simpla, comprar seu ingresso, garantir. A gente, felizmente, está aí já com julho bem movimentado. Oh, que legal. Parabéns. Bastante ingresso aí para agosto e, enfim, a gente vai até outubro. Sensacional. Então a temporada vai até outubro no Teatro Vivo, às Boa. quartas e quintas, às 20 horas. E os ingressos são pelo Simpla. Sucesso, Letícia. Um beijo pra você. Pro Muito Nando. obrigada. bom. Logo, logo a gente vai estar aí te vendo ao vivo, te dando um beijo, um abraço. Beijos, Letícia. E a Eba. gente é de teatro e o Beijo. público E da rádio vai merda. ouvir. Merda! Merda! E hoje você participou de 2 estreias, São hein? 2 estreias em um A dia. nossa é de você. Pois é. Sensacional. Tudo de bom. Obrigado, beijo. querida. Obrigada, Beijo. Letícia. Valeu. Legal, né? Nossa, é o nome da muito- peça é bonito, ela fala bonito, né? Bonito. Acho que a Dá gente vontade tem de ver, uma né? temática maravilhosa e a gente tá muito feliz na nossa estreia, né? Porque pô. falamos com o Antônio Fagundes, falamos de vários temas É. e a gente tá empolgado. Porque são as histórias, né? E voltando às histórias, o Henrique ele tem uma ligação maior com o Fagundes, né? Além da questão de ter feito agora o Mundo da Lua, né? É. Tem uma ligação que vem das histórias, que vem da literatura. Esse ano, o Dario Fo, que é um dramaturgo italiano, completa 100 anos de existência. Prêmio Nobel de Literatura. Prêmio Nobel de Foi o Literatura. primeiro, não sei se ainda tem, Primeiro né? ligado ao teatro, ligado ao né? teatro. Primeiro prêmio Nobel de Literatura Foi do ligado, teatro ligado. foi o Dario Fo. E foi o Fagundes que trouxe o Dario Fo, o texto do Dario Fo para o Brasil, com A Morte Acidental do Anarquista, que é um espetáculo que o Henrique produziu. Produzido a gente tá fazendo acho que há 13 anos já. Uau! E é uma história muito louca, porque eu nunca soube o que eu ia fazer da vida. Eu era só um adolescente doidão, assim, não tinha nenhum rumo, assim. Eu era inteligente, fazia as coisas, mas não sabia o que fazer. E aí uma amiga, não lembro muito se era amiga, namorada, me levou para ver Morte Acidental de Anarquista. Em 1982, eu tinha 19 anos. E eu entrei no teatro. A primeira coisa que eu achei muito louca, assim, que eu fui comprar o ingresso, a gente comprava na hora, né? E tava o Fagundes na bilheteria. Eu não era um cara de ver novela, mas o Fagundes era tão famoso que eu conhecia. Eu falei, nossa, o Caboclo tá aí vendendo o ingresso? Que porra é essa? Tal. Aí entrei e vi a peça. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma catarse. Que é assim, a plateia inteira entrou em catarse junto com o elenco, que a gente estava na ditadura militar e tinha uma hora do texto que eu nem sei se é do Dario Fo ou se foi o Fagundes que enfiou, mas acho que é do Dario Fo. O Fagundes falava assim, mas todo governo é muito... E ele não falava palavrão, ele virava para a plateia, mas assim, era uma coisa... E vinha a plateia inteira, do nada, falando, filha, mas de boca cheia a gente estava vivendo uma ditadura. E aí ele, não contente, ele falava de novo.
Não, mas não é possível. Esse governo é muito... E assim, eu me lembro que todo mundo entrou em transe, eu louco para querer, né, berrar contra a ditadura, e eu consegui berrar no lugar 20 vezes, e eu saí, nunca vou esquecer que eu saí assim da rua e eu não sabia para que lado que eu ia. Aí eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Esse cara fez. E esqueci disso. E, nossa, muitos anos depois eu estava com o Dastuba que falou, vamos fazer uma peça junto, eu lembrei. Peguei a peça, não sei como ninguém teve essa ideia de fazer de novo, porque o tempo não mudou. Foi quantos anos depois da sua montagem? A peça foi em 1982, a nossa foi em 2017, 2018. Antes disso, a gente montou junto o Papo e a Bruxa da Arufo, né? Que era uma coisa que eu alimentava mais ou menos desde essa época. Eu conheci o texto Papo e a Bruxa perto de quando o Fagundes fez lá o Anarquista. Então. Isso fica incubado dentro da gente, na história. Fica na cabeça e de repente aparece uma oportunidade, né? E quando você realiza, aí pra mim ainda, veja só, eu produzi essa peça e a gente estreou, e a gente tem, no começo a gente faz uma coisa que nem o Dario Fo fazia. A gente recebe o público contando, conversando, não sei o quê. E no terceiro dia de espetáculo, eu tô lá, na hora que tô falando, eu vejo uma cabeça branca ali. Otero Fagundes. Aí eu fui falar, comecei a chorar, o Dan me olhou, eu falei, mano, se vira. Aí, eu falei, vai que eu não sei como Acabou pra mim. Terminou a peça antes. E foi bom que quando acabou ele abençoou a gente. Ele falou, pô, eu fiquei 9 anos, vocês vão ficar uns 20. E agora são 13 anos? São 13. E quando que vocês voltam? A gente volta, nossa, eu sou péssimo de data. Eu vou falar no outro... Um dia vocês voltam, mas esse ano? Em agosto. Em agosto. Morte Acidental de um Anarquista volta. E a gente tem mais uma estreia essa semana. Tô sabendo. Que é a estreia do Pozzolo. O Pozzolo estreia sábado às 22 horas, é isso? É isso, lá no Parlapatões, comemorando meus 45 anos de profissão. Meu Deus do céu. O texto é teu? O texto não é só meu, não. O meu é roteiro. Na verdade, tem alguns textos meus, mas foram textos escritos pelo Luiz Alberto de Abreu, que foi meu grande mestre de dramaturgia. É um cara incrível. Um gênio. É um gênio. Um cara muito importante na dramaturgia em São Paulo. Deu aula para um monte de gente que hoje está escrevendo aí. E aí tem texto da Michele Ferreira, que é uma dramaturga assim sensacional. Puxa. Tem muitos espetáculos da Michele acontecendo na cidade, me deu de presente. A Maíra Dvorek e a Ana Savage, que... Elas escrevem juntas, né? Escreveram pra gente no Minuto, Festival de Peças de um Minuto. E aí elas fizeram esse texto, que chama Deus no Comando, e todos esses textos se entrelaçam. O Sérgio Rover tinha escrito um texto também para o Minuto, e aí fui juntando essas pecinhas do quebra-cabeça para contar a história de um ator que ficou preso em casa e não acha a chave. E ele vai relembrando, de um jeito ou de outro, as peças que fez, que são essas histórias. E isso mostra um pouquinho que nós, atores, atrizes, nós somos os nossos personagens. O personagem não existe sem aquele ator, sem aquela atriz. Então, o personagem existe porque ele está naquela dramaturgia, naquela história. Mas, de um jeito ou de outro, nós somos aquelas pessoas. E é um pouco de cada um de nós que eu estou querendo mostrar nesse espetáculo comemorativo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para encerrar. 45 anos, né? O que te emociona no teatro? O que te emocionava no teatro no começo que ainda te emociona hoje? O que te impulsiona para continuar a fazer? Porque o mundo é feito pra gente desistir, né? Todas as forças estão sempre jogando contra isso acontecer. Então eu queria saber de um herói da resistência. Olha, eu lembro de uma situação de infância, que é ter visto o palhaço da minha infância, que era o Torresmo, assistindo o programa de televisão e ter dado uma grande gargalhada. Eu acho que um pouco essa sensação de catarse, epifania que o Henrique falou aqui, que essa sensação... quando eu descobri que podia ter o poder de realizar aquilo que eu senti quando criança, que eu posso realizar nas pessoas, fazê-las rir, se divertir, é o que me mantém vivo. Eu adoro que as pessoas riam de mim, eu adoro me expor ao ridículo e tratar de temas que mexam com as pessoas, possam fazer elas refletirem, que criem essas pequenas revoluções que o Fagundes falou, que a Letícia falou aqui, que de um jeito ou de outro nós três falamos. É um pouco disso, é isso que a gente quer passar para o nosso público agora, nas peças e agora nessa
aventura de fazer um programa de rádio que é um pouco podcast, que vai estar lá no YouTube e está aqui nessa sacada da rádio My News VIP FM, que é juntar as duas plataformas, o rádio de comunicação imediata, a gente falando agora com quem está em casa, está no carro, tá no trabalho, está ouvindo, está desfrutando de um bate-papo, e isso também ficar lá na plataforma e poder ser visto ao vivo, não é o caso de hoje, mas poder ser visto ao vivo também na internet. Então o Idiota Convicto vai estar em cartaz todos os sábados às 22 horas no Espaço Parlapatões. Você sabe até quando, Hugo? Vai até o final de agosto, eu só não faço dia 1º de agosto, porque os Parlapatões vão estar lá no Fest Clown em Brasília. Estaremos mas lá. todos os sábados, né? A gente vai estar aí 22 horas. Então vem assistir. Para mais informações do espetáculo, você acessa o @parlapatões. Por favor, segue a gente nas redes sociais para ficar sabendo mais vamos aproveitar o informações. último minuto? Manda. A gente Último tem um minuto. Instagram que é o @vivacultura. Boa. A gente abriu esse Instagram ontem. A gente vai postar um pouquinho dos cortes do bate-papo de hoje durante a semana e anunciar o que vem na semana seguinte. Olha, os 3 primeiros que mandarem um direct no @parlapatões vão ganhar ingressos pro Idiota Convicto. E tá? se você... Acabei de mandar. E se você quiser falar com a gente, mandar sugestões, não mandem críticas, porque a gente não aceita. Você manda um WhatsApp para a Rádio My News FM no 912529090. Acho que é isso, Anotou né? aí? Repete aí o número. 11 91252 9090. Manda sugestões, manda áudio, compartilha com a gente o que você achou da estreia do programa Viva E Cultura. vá ao teatro. Os Vá ao Parlapatões está lá com teatro. 300 Vá espetáculos assistir legais. Histórias Lindas de Outros Morrer. teatros. Vá assistir 7 minutos. Não fique em casa, não. Viva a cultura, viva o teatro. Chega de Obrigado rolar pela o feed, estreia. gente. Até já.